Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício sobre calorimetria. Esse exercício caiu lá no Enem 2019. Eu espero que você possa entender, se você está aqui assistindo esse vídeo, possa compreender aquilo que a gente quer passar e a resolução de passo a passo aqui desses exercícios. Então, se você não está inscrito aqui, se inscreva no canal, nos ajude aí a continuar com esses vídeos. Então, ele está falando o seguinte, vamos começar aqui. Está falando que em uma aula experimental, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Tá? Essa informação que é importante para a gente, crua, para aquecer 350 gramas de água. Então, o que ela fez? A professora lá, ela queimou essa castanha de caju e com a energia dessa queima, ela esquentou 350 gramas de água em recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Então, o recipiente aqui não perde calor ao longo do processo. Com base na leitura do tabela nutricional a seguir e da medida de temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, não é um sistema ideal, onde toda a energia da queima da castanha de caju é convertida em calor para que aqueça a água. Não acontece isso, apenas a metade dessa energia utilizada na queima da castanha de caju vai ser usada para esquentar a água. Tá? Então é isso que ele quer dizer com 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e a temperatura inicial da água era de 20 graus Celsius. Aqui tem uma grande pegadinha que o Enem chegou para a gente, que ele falou que a quantidade de porção é de 10 gramas, ou seja, 2 castanhas, o valor energético é de 70 quilocalorias. Legal. Por que é uma pegadinha? Porque ela não queimou aqui 10 gramas de castanha de caju. Ela queimou apenas 2,5, então a gente tem que tomar cuidado com isso. A pergunta dela é qual foi a temperatura da água em graus Celsius no final do experimento. Então não basta a gente saber aqui a variação de temperatura, a gente tem que saber a temperatura final do corpo. Vamos começar aqui então falando exatamente do processo que está acontecendo. Ele, segundo a minha tabela aqui, que ele pediu para que a gente utilizasse essas informações, ele fala que para cada 10 gramas de castanha de caju, há um gasto energético de 70 quilocalorias. Lembrando que 1 quilocaloria é equivalente a 1 quilocaloria é equivalente a 1.000 quilocalorias. Mas eu não queimei 10 gramas, né? Eu queimei apenas 2,5. E a gente vai achar um x aqui para isso, né? Esse x que a gente tem aqui, a gente pode multiplicar em cruz, vai ficar 10 vezes x é igual a 70 vezes 2,5. Se eu fizer essa conta aqui, o x vai ser 70 vezes 2,5 dá 175. Dividido aí por 10. Né? Então, dividido aqui por 10. Portanto, esse valor de x que a gente vai ter aqui para essa queima vão ser de 17,5 quilocalorias. Ou seja, que informação é essa aqui? Essa aqui é a quantidade de calor necessária para que se queime 2,5 gramas de castanha de caju. Eu vou marcar aqui porque às vezes pode confundir, mas essa informação aqui é importante você saber que esse é o valor para queima de 2,5 gramas de castanha de caju. Porém, qual é o problema? No sistema com que a gente está estudando, ele não queima tudo. Aliás, não é que ele não queima tudo. Ele não transforma toda essa queima em calor. Eu sei que se fossem utilizados 100% aqui da queima, eu teria um gasto energético de 17,5 quilocalorias. Mas não acontece isso. Ele apenas, para aquecer a água, apenas 50% daquilo que foi queimado é utilizado. Vamos chamar de y aqui para ficar diferente a variável. Quando a gente faz isso, é a metade, né? A metade de 100 é 50%. Aqui, então, obrigatoriamente, também vai ter que ser a metade. Se a gente fizer isso, esse y aqui, ele vai ser a metade de 17,5. A metade de 17,5 dá 8,75 quilocalorias. Ah, professor, eu queria fazer aqui a regrinha de 3. Pode fazer? Claro que pode. Faz a regrinha de 3, você vai ver que vai chegar nos mesmos 8,75 quilocalorias. Chamo sua atenção que esse valor aqui é a mesma coisa que 8.750 calorias, que agora a gente vai usar aqui. É melhor a gente usar calorias,
porque o meu calor específico está em calorias. Então, lembrando que o processo de conversão de calorias para cal, a gente multiplica aqui por 1.000. Faz vezes 1.000, e aí 8,75 vezes 1.000, a gente chega nesse valor de 8.750 calorias. Tá bom, finalmente eu cheguei na quantidade de calor que vai servir para aquecer a água. E essa sim eu vou usar o quê? Eu vou usar no QMacete, porque ele quer saber a temperatura final, ou seja, a variação de temperatura a gente vai ter que achar primeiro. Bom, então eu sei que nesse processo para aquecer a água foram fornecidos 8.750 calorias. Para aquecer quantas gramas de água? 350. Cuidado aqui que a gente não vai usar o 2,5, né? O 2,5 é da castanha de caju. A queima do castanha de caju que consegue esquentar 350 gramas de água. Portanto, aí o calor específico da água é 1 e eu vou achar a variação de temperatura. A variação de temperatura, aqui, vamos colocar aqui embaixo, melhor, né? A variação de temperatura do sistema, ele vai ser quem? 8.750 dividido aqui por 350. Ou seja, quando eu faço isso, deixa eu fazer uma continuação aqui, né? Continuar aqui. A variação de temperatura dele vai ser de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Maravilha, cheguei na resposta, tem que tomar cuidado, tem até essa alternativa, mas ele não quer isso, ele quer saber a temperatura final. E para a gente saber a temperatura final, a gente tem que falar que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Portanto, 25 é igual à temperatura final menos 20, que é a temperatura inicial. Veja que inicialmente ele estava 20. Quando eu passo esse menos 20 para o outro lado, eu chego que a temperatura final dele deve ser de 45 graus Celsius. Pronto. Chego assim na resposta que ele estava me perguntando. Qual é a temperatura final aí da água após eu utilizar apenas 50%, né, da energia necessária para queimar 2,5 gramas de castanha do caju. Então veja que é um processo que a gente tem que fazer aqui com bastante cuidado para não se confundir. Não misturar as duas coisas, então não são 10 gramas, né? São só 2,5 gramas, e disso eu descubro que são 17 quilocalorias. Para aquecer a água, apenas 50% dessa energia da queima serviu para esquentar. Então, ou seja, 8,75 quilocalorias, que é 8.750. E a gente faz o processo para a água e descobre que a variação de temperatura é de 25. Quando a gente faz isso, descobre que a variação é 25 e a temperatura inicial, a temperatura inicial é 20, obrigatoriamente a temperatura final deve ser 45. E aí a gente chega lá na alternativa C. Tudo bem? Então eu espero que você tenha entendido o processo aí, a resolução desse exercício. Se não, deixe seus comentários aqui para que a gente possa te ajudar. E se ele te serviu, se esse vídeo foi útil para você, dá um like aqui para a gente continuar a fazer esses vídeos. É isso aí, mais um exercício sobre calorimetria que eu espero que tenha ajudado você.